Hoje tem uma dica, gente, muito rápida de fazer e deve ficar bem gostosa. Eu já tô aqui com água na boca, inclusive com as opções de como a gente pode servir. E quem vai ensinar pra gente receita completa é a Isabela Almeida, hoje estreando no nosso programa. Seja muito bem-vinda, viu, Isabela? Um prazer conhecê-la. Igualmente. Espero de verdade que seja a primeira de muitas participações. Se Deus quiser. Hoje a Isabela trouxe pra gente o chapati. É um pão de origem indiana. Você pode fazer a versão tradicional com farinha de trigo. Para quem tem restrição ao glúten, pode substituir pelo polvilho, né, Isa? Exatamente. Até a farinha da própria tapioca, que a gente está tão acostumada hoje a usar em casa, legal. também dá para fazer. Posso usar farinha de tapioca? Também pode usar. Ele dá o ponto. Perfeito. Ele dá o ponto. Na verdade, basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa de um tubérculo. Aqui eu tô usando a mandioquinha, porque eu acho que o sabor dela é mais gostoso. O sabor fica bem mais interessante, né? Aqui, o polvilho azedo, tá? Até pode ser o polvilho doce também, só que a textura fica um pouquinho diferente. É melhor o azedo. É melhor o azedo, porque ele dá uma textura mais de pão de queijo. Né? Legal. Então, esse até é um prato que você consegue usar pra mandar num lanche do seu filho. Boa, dica de lancheira. De lancheira. Você pode fazer a opção de pão de queijo, né? Assar ele no forno. Você pode congelar ele como pão de queijo e depois assar como pão de queijo mesmo. Opa. Então, ele é bem versátil. Você consegue utilizar ele de diversas formas. Então, um tubérculo pode ser uma batata doce, a mandioquinha que a gente A mandioquinha, inhame, né? O inhame para aumentar a imunidade, tá? Porque hoje é muito interessante, né? A gente vê hoje essa temperatura louca mudando toda hora. O inhame é bom porque ele fortalece a nossa imunidade, né? Então é importante. É sempre legal a gente associar algumas especiarias também, né? Eu procuro usar bastante especiaria, alecrim nele, fica bem gostoso. Você pode colocar manjericão também, fica bem gostoso. Açafrão, o açafrão que também ele te protege, ele é um anti-inflamatório natural, né? Faz bem para os dentes. Receitinha então é legal hoje nutritiva, né? Nutritiva. Vamos lá, vamos fazer? Vamos começar. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer basicamente? Você poucos ingredientes, né, Isa? São pouquíssimos ingredientes. A gente tem a farinha aqui, no nosso caso, vai ser o polvilho, poderia ser farinha de trigo ou a própria farinha de tapioca. E o tubérculo, que pode ser batata, inhame, batata doce. Exato. A gente tá optando pela mandioquinha. Então, você vê que é muito prático. São ingredientes que geralmente a gente tem em casa. Tá, temperinho, né? E azeite. Temperinho, azeite e, se precisar, de água. Certo. Tá? Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, coloca o polvilho aqui e a gente vai fazer uma... Só que essa daqui você tem que colocar a mão na massa, gente. A gente tem que colocar a mão na massa, literalmente. Tá? Então, a gente vai colocando aos poucos aqui, tá? O azeite e vamos fazendo uma misturinha, uma farofinha, tá? Tem que tomar cuidado aqui com a quantidade de azeite que você for colocar, porque senão ele fica... Na hora que você vai colocar na frigideira, fica muito oleoso, então não pode colocar muito. Às vezes vai ficar com um aspecto, mas você fala, ai, parece que não tem nada de azeite. Mas é assim mesmo, principalmente porque o polvilho, ele suga muito, tá? Você vai ver que se fizerem com a farinha de trigo, ele fica um pouco diferente, você vai ter que colocar um pouquinho mais de óleo, tá? Se quiser colocar também óleo de coco, também é tranquilo. Então aqui, né, coloquei aqui. Daí coloco o sal. Eu acho que eu não coloquei o sal aqui. Tem sal aqui? Tá. Acho que não tem problema. Mas em casa o pessoal põe uma pitadinha de sal. Daí põe uma pitadinha de sal, põe o tempero que quiser, tá? Daí aqui a gente coloca o purê do tubérculo, tá? Qualquer purê de tubérculo. Tá? E aí nessa hora que o pessoal já coloca a pitadinha de sal. Isso, daí aqui você já coloca a pitadinha de sal, tá? Daí você coloca o tubérculo e agora é mão na massa. Fica uma massa bem, né, bem homogênea, tá? Tem que colocar a mão na massa mesmo, amassar bastante. O importante de você fazer o purê ele tem que estar numa consistência mais firme, tá? Ele não pode estar numa consistência muito pastosa, ele não pode ser um purê que você deixou na geladeira pronto, porque geralmente ele fica com muita água. Então, daí você tem que colocar muito polvilho. Pra conseguir o ponto, pra conseguir o ponto. Você tem que colocar muita farinha, tá? Então aqui você vai fazendo, né? Você vai vendo que ele vai aderindo bem. Chapati. E ele lá na Índia é super comum, eles fazem porque eles têm. Lá é com batata,
farinha de trigo e óleo, tá? Como eles usam lá, é o pão deles. É basicamente a refeição deles. E principalmente porque eles têm, né, religiosamente, eles não podem consumir, né, algumas coisas de origem animal. Cultural, né? Isso, é cultural deles, né? Então, é um pão, assim, e uma opção que hoje. A gente pode adaptar muito bem, né, pro nosso dia a dia. Totalmente. É muito simples, muito simples. Poucos ingredientes. Uhum. E é legal que você pode fazer o que você comentou, a versão sem glúten. Hoje é tão comum, pessoas com restrição. Até com restrição, né? Ou dieta, né? Dieta mesmo, ou até mesmo a onda aí do fit, né? Que tá todo mundo. Tá? Então você vê, olha, foi muito rápido. Tá? Aqui eu não fiz toda a mistura, porque senão talvez demore um pouco de tempo, tá? Então aqui já tem aí na sua mão, tá? Perfeito. Ele fica assim, você vê que é uma massa. Quanto mais você amassar, mais homogênea ela vai ficar. Aqui eu trouxe duas opções já prontas. Essa é a básica, ela pronta, você deixa sem tempero. Descansando? Tem que descansar antes de usar? Não, você já pode montar ali, preparar e fazer. Isso, você pega no café da manhã, fala, não tenho pão, o que eu vou fazer? Tem farinha de tapioca, tem um tubérculo, alguma coisa, cozinha, pega, faz o purezinho, mistura tudo e coloca na frigideira. Perfeito. Tá? Então aqui ele tá pronto e você pode deixar ele na geladeira assim, né? Então você deixa ele na geladeira durante 5 dias, você pode utilizar ele. Ou no freezer. Beleza. No freezer você pode deixar durante um mês. A gente faz na segunda e já tem aí pra semana. Já tem pra semana inteira. Legal. Exatamente, tá? Aqui eu fiz uma opção também com alecrim e chia, tá? Então essa opção aqui, na verdade você só adere a massa à chia, tá? Uma colher de sopa, talvez duas, daí né? depende do gosto, na verdade. Tem gente que não gosta muito da chia, porque às vezes ela fica meio gosmentinha, às vezes, né? Então, textura, né? A textura dela fica meio diferente. Então aqui, pra você fazer o chapati, é muito simples. Aí você pega, faz um... O objetivo do chapati é realmente ele ter essa aparência rústica. Tá? Ele é pra abrir na mão mesmo? Pra abrir na mão mesmo. Então você pega, faz uma bolinha, né? Deixa eu já colocando aqui, daí eu já vou fazendo, tá? Aqui, ó, muito simples, você vai pegar como bolinha de pão de queijo mesmo. Amassa, fez a bolinha, amassou e põe na frigideira. Na frigideira você colocou alguma coisa ou não? Não, ela sem nada, tá? Sem nada. E daí você vai colocando. Você tem a opção também de fazer o pão de queijo, como eu disse. Então você pega, faz... É a mesma etapa? É a mesma coisa, só que ao invés de amassar e colocar na frigideira, você faz a bolinha e coloca... Coloca no forno. E coloca no forno. Pra levar pro forno, quanto tempo? Aproximadamente uns 20 minutos. Tá. Uns 20 minutinhos. Depende também do tamanho da bolinha que você fizer, tá? Então aqui é um preparo para pão de queijo. É super saudável. Pode congelar as bolinhas, isso, né? Aí você congela e você pode pôr no forno ele congelado. Como o pão de queijo que a gente compra, você pode pôr ele congelado também. Bom. Tá? Adorei. Gostou? Vamos lá, vamos fazer aqui mais. Vamos ver. Gente, muito simples. Muito aqui simples. Você trouxe para acompanhar, tem uma geleia de damasco, né? Isso. O creme de abacate, que é o avocato? Avocado. Isso. Avocado. Também comum, né? Inclusive muito simples a gente encontrar hoje. A gente encontra tanto o avocado quanto o abacate. A grande diferença, na verdade, do avocado e do abacate que a gente tem, né, aqui no Brasil, é a quantidade de água. É que o avocado ele tem um pouco mais de gordura, né? E o abacate normal, ele tem menos gordura, por isso que ele é mais aguado. Então, se você fizer esse daí com o abacate normal, talvez no dia seguinte, no outro dia, ele fique solte um pouquinho de água. Mas ele não vai durar tanto tempo. Não vai durar tanto. Não, ele até dura, mas você vê que ele divide, né? Porque o abacate, como ele tem muita gordura, e a gordura boa que a gente precisa consumir, ele dá uma dividida quando ele fica na geladeira, ele já é amassadinho, tá? Esse daí é bem simples, simplesmente eu coloquei sal, tempero, alho e limão, só. Amassei e coloquei. E daí você pode utilizar ele, ou com o próprio pão, né? E pra acompanhar o chapati, ele fica bem gostoso. Gente, eu vou experimentar. Ali a gente já tem os nossos, então, na frigideira. Na frigideira, fica com uns 10 minutos? Olha, sempre no fogo médio, né? Porque ele não... Pra ele não queimar, né?
Mas o legal é que ele fique mesmo com esse aspecto rústico queimadinho. E começou a ficar aquele douradinho, ele né? Começou a ficar um douradinho. Isso. Ai, Daí gente, vamos ver se vai dar o tempo só pra ver ele estufando. Aqui... Ah, bem lembrado. Ele na frigideira ele começa a estufar. Ele começa a estufar. Ele começa a estufar como se estivesse crescendo mesmo um pão de queijo. Legal. Tá? Ai, gente, eu vou Então, experimentar agora. Prova. Então, que dá uma lavadinha na minha mão. Daqui a pouco a gente divulga também todos os contatos. Tcharam! Gostou? Muito bom. É gostoso, né? E é uma opção boa pra gente. Sensacional. Ai, que bom que você gostou. Eu vou até abrir e mostrar pra vocês, gente. E ele fica semelhante mesmo, né? Fica semelhante. Pão de queijo. Exato. Chapado. Tá chapadinho, gente. Olha lá, chapado. Exatamente isso. Esse com a chia. Olha a textura. Gente, fica muito gostoso, viu? E o legal é exatamente criar, né? Tem alecrim. Tem alecrim. Chia. Isso. Nossa, que delícia. É importante a gente utilizar as especiarias nas nossas receitas. E sempre ter em casa esse tipo de opção. Hoje você encontra vasinho, né? De alecrim, dá pra de fazer orégano. hortinha em casa, Dá né? pra fazer uma hortinha em casa. E daí na hora de cozinhar você pega, tira e coloca lá. Ó, esses mesmos eu trouxe de casa, que eu tenho na cozinha. Né? Então você compra. E vê que é fresquinho, né? A cor bem viva. Bem viva. Você acabou de tirar da... Acabei de tirar, tirei pra vir pra cá. Acabei de tirar mesmo. Aqui a gente tem o alecrim. O alecrim, ele combina muito com chapati, com batata. Ele combina bastante. Tá muito bom. Ó, você tá gente, vendo? eu adorei as diquinhas dessa semana do quadro Bom Sabor. Todas vão pro meu caderninho, viu? Tá, aqui, ó, Tati. Ele vai... Você vê que ele não gruda, tá? Ele tá inchando um pouquinho, ó. Tá vendo? E o ponto mesmo é quando começar a dourar, né? Isso. Daí, quando ele começa a ficar com aquele aspecto lá, você vira. E daí, a hora que você virar, daí ele vai inchar muito mais. Aqui eu já tô virando. Gente, super rápido também. Muito rápido. Que máximo. Muito rápido. E quando você fizer com a farinha de trigo, ele fica parecendo um pão árabe. Quando você fizer com a farinha de trigo, né? Boa. Então é a mesma coisa. E bolinha, um pão de queijo fit. Pão de queijo fit, exatamente. Nossa, arrasou. Agora ele vai inchar bastante. Gente, todos os contatos da Isa, quem quiser mais dicas de receitinhas. E eu amei a sugestão, você usando o polvilho ou a própria tapioca, para quem tem restrição a glúten. Nossa, fica bem gostoso, viu? E fica gostoso. Pãozinho bom. Obrigada. Uma opção saudável, né? Uma opção muito saudável pra gente consumir. Melhor do que ficar consumindo pão francês, né? Que tem açúcar. Né? Esse daí você vê que não tem açúcar na preparação. E ele é saboroso, né? E ele é saboroso. Esse que eu provei, que você pôs um pouquinho ali do alecrim, da chia, você faz ali aquele temperinho, você já dá um gostinho. E aí você pode, claro, acompanhar a própria geleia. Isso. Olha, gente, arrasou. Parabéns, Isa, de verdade. Obrigada, amei que você Tati. participou conosco. Obrigada. E quero muito Obrigada que você volte com outras receitinhas fits. Com certeza. Que a gente pode comer sem culpa e, de fato, mostrar pro pessoal de casa que a gente consegue comer bem. Exatamente. Coisas saborosas, né? E quebrar prática. aquele preconceito. Ah, comida saudável é comida sem graça. Não tem nada a ver isso Arrasou, mesmo. viu, na estreia. Obrigada, Parabéns. Obrigada. Meus amores, obrigada, façam. Tati. Vocês vão adorar também. Amei. Essa, com certeza, vai pro meu caderninho.